mamães! Bem-vindas à segunda aula da semana da Introdução Alimentar. Eu sou a Bruna Mello, nutricionista, e eu tô aqui para mostrar para você como é possível fazer uma introdução alimentar para que o seu bebê coma de tudo em 4 semanas e desenvolva autonomia e hábitos alimentares saudáveis. E hoje, aqui, eu vou mostrar quais são as bases que você precisa dominar para que isso aconteça dentro da sua casa, para que o seu bebê coma de tudo e não se torne uma criança seletiva. São os 5 pilares da introdução alimentar eficiente. Esses pilares, gente, são tão poderosos que permitem, de fato, ensinar o bebê a comer de tudo em 4 semanas e ainda melhorar a alimentação de toda a família. Veja só esses depoimentos. Oi, Nutri! Tô passando só para te dar o feedback. Apliquei todos os pilares e você não acredita. A minha bebê voltou a comer. Tô super feliz. O programa Baby Nutri, ele tem transformado a minha casa, porque a gente compra para oferecer para Maitê e a gente não gosta de desperdício. Então, querendo ou não, a gente passa a consumir mais frutas e verduras. Porque com o programa Baby Nutri, viu tanto que a minha alimentação era pobre, é pobre mesmo, eu acho que a palavra é essa. Eu venho de uma família assim com uma alimentação bem seletiva. Minha mãe não come bem, eu não como bem e agora o Gabriel também não tá comendo bem. Então eu não queria que isso acontecesse com o Mikael. E o programa tá me ajudando muito, não só com o Mikael, mas também com o Gabriel e para mim, para o meu marido e para toda a família, sabe? Na aula passada, eu expliquei sobre os 4 erros mais comuns cometidos na introdução alimentar e que impedem o bebê de se desenvolver de forma potencializada. Se você ainda não viu essa aula, eu te peço que pause esse vídeo e volte lá. Assista esse conteúdo, que ele é imprescindível para que você entenda o conteúdo que eu vou te apresentar hoje. Gente, isso não é marketing, tá? É sério mesmo. Se você não viu a aula anterior, clica aqui dentro da página para você voltar na aula 1, porque você precisa assistir aquele conteúdo antes de ver esse aqui, para evitar cometer os erros que eu mostrei lá e ficar preparado para consumir esse conteúdo incrível de hoje. Eu quero aproveitar também para agradecer essa quantidade imensa de mensagens que eu recebi aqui na página, falando sobre a primeira aula, comentando as dúvidas, os erros, os acertos, mostrando que tem muito mais gente preocupada e interessada, assim como você, em ensinar o bebê a comer direito. Eu tenho certeza que essa comunidade que está se formando, que você faz parte, vai fazer uma mudança significativa no futuro dessas crianças. E foi olhando os comentários que eu vi algumas coisas que eu, como nutricionista, sou obrigada a te falar. Você não pode, gente, se bloquear em função do comportamento do seu bebê. Por isso é importante se preparar para aprender a conduzir a alimentação do bebê quando as coisas não acontecerem como você espera. E para que você não caia na armadilha de pensar: pelo menos ele comeu um biscoito, pelo menos ele tomou uma mamadeira. Eu vi muitas mães aqui dizendo que os filhos começaram aceitando muito bem os alimentos, mas depois pararam de comer. E é nesse momento que você precisa entender o que aconteceu com o seu bebê, o motivo dessa inapetência, para poder aplicar as ferramentas necessárias e retomar o processo da introdução alimentar. Às vezes, pessoal, você vai precisar retroceder para conseguir evoluir no processo. Ou, às vezes, pode ser que você precise continuar de onde você parou. Mas, se você é uma das mães que ainda não iniciou a introdução alimentar, eu te falo,
Se preparar para o processo é muito mais efetivo, aumenta as chances de sucesso e vai te dar mais segurança para seguir com a alimentação do bebê. Mas de novo, Nutri, você falando em se preparar para a introdução alimentar, eu não tenho tempo. Pessoal, eu sei. Os cuidados com o bebê já te tomam muito tempo e pensar em se preparar pode parecer difícil nesse momento. Mas pensa só, você já veio até aqui, você conseguiu me assistir, seja pelo celular, pelo tablet, enfim. Você deu seu jeito, não foi? E você tá buscando o melhor para o seu bebê. Então, se preparar não vai ser tão difícil como você pode estar imaginando. Então, você que conseguiu chegar até aqui e tá me assistindo, você vai conseguir assistir os próximos vídeos. Muitos pais acham que introdução alimentar se resume a qual alimento oferecer para o bebê. Qual fruta, qual verdura, se é batata, se é cenoura ou beterraba, se põe feijão ou não põe feijão. E agora eu quero te dizer, isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. É importante, mas não é tudo. Entender como preparar, como evoluir, como oferecer, entender sobre o comportamento do bebê, saber como reagir e influenciar são também peças fundamentais. E sem elas, o quebra-cabeça, ele não se completa, tá? E é por isso que eu desenvolvi o conceito dos 5 pilares para uma introdução alimentar eficiente. E eu chamei de pilares porque realmente eles sustentam o processo para que o bebê coma de tudo em 4 semanas e continue comendo saudável durante toda a primeira infância, para que ele não se torne seletivo, sabe? Então, pensa num prédio, num edifício, que tem os seus pilares de sustentação. Não sei se é bem o termo correto, eu não sou da área da engenharia, mas são esses pilares, se bem feitos e estruturados, os que sustentam todo o prédio. Agora imagina se um desses pilares começa a apresentar defeito, ou pior, 2 ou mais. O que acontece com a construção? Provavelmente não vai se sustentar. Gente, eu usei essa analogia para demonstrar a importância de cuidar de cada um dos 5 pilares que eu vou apresentar para vocês, para que a edificação da introdução alimentar não venha se desmoronar. Vamos ao primeiro? Nutrição eficiente. O primeiro pilar está relacionado à oferta adequada de nutrientes para o bebê. E a gente pode dividir esse pilar em 2 bases de sustentação. Vamos lá. Uma base que trata da oferta dos alimentos certos e outra dos nutrientes essenciais que não podem faltar na dieta do bebê. Nesse ponto, o primeiro passo é conhecer os grupos dos alimentos e quais alimentos fazem parte de cada um deles. Mas para saber isso, você não precisa ser nutricionista e nem da área da saúde. E se você não entende nada de nutrição, não se preocupa, tá? Você pode ter uma tabela como essa aqui na sua geladeira que exemplifique para você quais alimentos fazem parte de cada grupo. Nessa tabela eu apresento o grupo dos tubérculos, das hortaliças coloridas, das verdes, das leguminosas, dos cereais e das proteínas. E você não precisa decorar esses alimentos, tá? No momento, o que você precisa é saber que eles existem e eles são classificados dessa forma. Essa tabela eu vou disponibilizar para vocês na sexta-feira e eu vou te mostrar no próximo vídeo como montar um pratinho do seu bebê utilizando essa tabela. O segundo ponto ainda, dentro da nutrição eficiente, é saber que os nutrientes mais importantes para ser administrado para o bebê, assim que ele inicia a introdução alimentar, é, em especial, o ferro e o zinco, para desenvolver o sistema nervoso central. Mas a gente não pode esquecer que o bebê também precisa receber fibras para ajudar na formação do bolo fecal, vitaminas e minerais para aumentar a imunidade, carboidrato para dar energia,
proteína para trabalhar na construção celular e gorduras boas para ajudar a lubrificar as veias e artérias e aumentar a caloria da papinha deles. Mas calma, gente, não se assustem. Vocês devem estar pensando, nossa senhora, isso é difícil demais, eu não consigo fazer isso, eu não sei em qual alimento eu encontro cada um desses nutrientes, e agora? Gente, você não precisa saber de cor qual alimento é fonte de cada nutriente. O que você precisa fazer é montar pratos coloridos com a presença de todos os grupos alimentares. Assim, você diversifica a refeição e oferece uma variedade de nutrientes todos os dias. Mas não se apavorem, tá? No próximo vídeo eu vou ensinar você a montar o pratinho do bebê com a ajuda da tabela. Ter o conhecimento sobre a importância de se fazer isso, como é o que vocês estão fazendo aqui hoje, reforça ainda mais o valor de se ter uma alimentação balanceada. O segundo pilar é comportamento efetivo. A maneira como você responde ao comportamento do bebê, o seu estado de espírito, a sua energia, a sua ansiedade, o seu nível de estresse e de expectativa trazem reflexo na aceitação dos alimentos e na formação do hábito alimentar do bebê. Eu gosto, gente, de zerar a expectativa da mãe antes de começar a introdução alimentar, para que ela não se frustre e entenda que tudo é um processo. É como se fosse uma escadaria e que você tem que subir um degrau de cada vez. Por exemplo, é normal que o seu bebê, na primeira oferta da papinha, cuspa e não coma quase nada. Se isso acontecer com você, fique tranquila. Isso faz parte do processo, tá bom? Bem, a Maitê, as primeiras papinhas da Maitê, com o método Baby Nutri, a Bruna me orientou a tanto dar, amassar, né, com garfo e oferecer na colher e dar uns pedaços no cadeirão para que ela pudesse, ir sentindo, conhecendo, levando à boca. Primeiro ela mais cuspiu do que comeu. E ela foi evoluindo, né? Foi começando a cuspir menos. Os primeiros 3 dias praticamente ela não comia nada, ela só cuspia, fazia careta, mas foi tendo uma evolução. Aos poucos foram aumentando as quantidades tanto das colheres como que ela mesma levava o alimento à boca e comendo. Foi dessa forma. Reações do tipo: nossa, meu bebê não gostou de nada, ele cuspiu quase tudo. É igual o pai, ele não gosta de verduras. Pessoal, isso aqui são falas que não condizem com a realidade, já que o bebê ainda está conhecendo os alimentos. É tudo novo para ele e essa atitude pode minar todo o processo, porque gera ciclos de estresse. O bebê cospe, a mãe fica estressada, força o bebê a comer, o bebê se traumatiza e ele tranca a boca. E esse cenário fica gravado na cabecinha do bebê. E aí eu te pergunto, como você acha que ele vai reagir na próxima refeição? Qual vai ser a memória dele em relação à refeição? Vai ser uma memória de felicidade, de participação, de vivências novas, de alegria, ou vai ser um momento de medo, de insegurança e de opressão? Gente, o bebê vai ligar na cabecinha dele o momento da refeição como algo traumático, sofrido e punitivo. É o caso dos bebês que só de você chegar com uma colher ou com um cadeirão, eles já começam a chorar. Tudo isso porque os pais não estavam com a expectativa ajustada, não respeitaram o tempo de aprendizado do bebê. Gente, por favor, não me entendam mal. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu também sou mãe igual você. Eu também erro. E eu sei que a gente erra sempre tentando acertar. Mas como nutricionista, eu preciso te dizer, existem comportamentos adequados e estímulos corretos que você pode dar para o seu bebê. O nosso papel como mãe é fornecer o alimento, o amor e dar os estímulos corretos, com muita empatia,
mas cabe ao bebê se alimentar. A gente não tem como comer por ele, né? E esse é só um exemplo de como estímulos inadequados podem minar a formação alimentar do bebê. Mas a mensagem que eu quero te passar aqui é: tenha empatia, se coloque no lugar do bebê. Se você fizer isso, sempre pensar na expectativa dele como bebê e não só na sua como mãe, a introdução alimentar do seu filho vai ser um sucesso. O terceiro pilar é o modo de oferta dos alimentos para o bebê. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês que a forma mais adequada de oferecer os alimentos para o bebê não é nem a oferta exclusiva da papinha e nem a oferta exclusiva dos alimentos em pedaços. É por isso que no método Bem-me-Nutri eu oriento as mamães a oferecer as duas abordagens ao mesmo tempo. A papinha amassada para garantir que o bebê vai receber a nutrição que ele precisa e os alimentos em pedaços para desenvolver autonomia. Gente, mas não pode ser qualquer tipo de pedaço, viu? Existem cortes e modo de oferta adequados para que o bebê não engasgue. No vídeo de sexta-feira eu vou mostrar para vocês os principais cortes para que o bebê desenvolva autonomia no processo. O quarto pilar é organização, preparo e evolução das papinhas. Gente, eu vou contar para vocês. A falta de organização é um dos principais motivos que levam algumas mães a buscarem socorro nos alimentos industrializados e nas papinhas artificiais. É por isso que a organização é o ponto crucial para que não se perca. Para que você não se perca, para ter oferta de alimentos diversificados, para não ter desperdícios, para não gastar muito tempo na cozinha e para evitar a oferta de alimentos do mal, os industrializados, principalmente nos primeiros 1000 dias do bebê. Bom, gente, como eu já disse para vocês, as papinhas vão ser a base para fornecer os nutrientes que o bebê precisa durante o processo de introdução alimentar. E por isso, o modo de preparo desses alimentos merece atenção, para que não haja perda de nutrientes durante o processo. Outro ponto crucial é evoluir de forma gradativa nas texturas e na oferta dos grupos de alimentos que colocamos na papinha do bebê. E essa evolução crescente e gradativa que vai permitir que o bebê amplie o cardápio e coma de tudo em 4 semanas. No próximo vídeo de sexta-feira eu vou falar para vocês como compor a papinha do neném e como evoluir a papinha semana a semana para que no final de um mês o seu bebê já possa estar comendo de tudo. O quinto pilar é hábitos da família. No método Bem-me-Nutri, o processo de evolução da alimentação do bebê foi pensado para que ele chegue no primeiro aniversário, ali com 1 aninho, comendo as mesmas refeições que a família. É a mesma comida mesmo. É por isso que se você é uma pessoa que não costuma ou não gosta de comer saudável, essa é a oportunidade para começar a comer melhor e mudar os hábitos de toda a família. Aqui é o momento de aprender a usar temperos mais naturais, menos industrializados, menos condimentados, menos sal, um sal de qualidade, menos frituras, mais orgânicos, menos refrigerantes, menos açúcar. É aproveitar esse momento da introdução alimentar do seu bebê para melhorar a sua alimentação também. E eu te convido a fazer escolhas saudáveis e melhores. Você pode ir mais à feira e menos ao mercado, descascar mais e desembalar menos. Gente, aqui eu quero contar para vocês um relato de caso. Eu acompanho uma aluna do programa que iniciou a introdução alimentar com o bebê dela e ela seguiu quase todos os pilares que eu apresento para vocês nesse vídeo. E a neném dela teve uma evolução maravilhosa. Começou a comer direitinho,
foi evoluindo na composição do pratinho com os grupos alimentares, na quantidade, na textura e com poucas semanas ela já estava comendo de tudo. O problema é que a mãe ignorou o quinto pilar. Ela não se permitiu mudar a própria alimentação. Ela e o marido comem super mal e não são saudáveis. Ela criava o bebê em uma verdadeira bolha alimentar dentro de casa. Eles, os pais, comiam tudo errado e a comida da filha era super saudável, então tinha uma diferença. Mas isso funcionou só por um tempo. Logo, a criança começou a rejeitar os alimentos saudáveis feitos para ela e ela só queria comer os alimentos dos pais. O exemplo, então, falou mais forte. Aí, todo o trabalho que foi feito para o bebê desenvolver hábitos saudáveis, gente, foi por água abaixo. Então, esses são os 5 pilares que você precisa dominar e seguir para fazer uma introdução alimentar bem sucedida e que vai permitir que o seu filho continue se alimentando de forma saudável durante a primeira infância. Então, pessoal, fiquem tranquilos que na sexta-feira eu vou entrar um pouco mais a fundo na oferta de alimentos e na evolução das papinhas. Então você vai entender como montar o pratinho do seu bebê e como oferecer os alimentos em pedaços. Mas, gente, eu mal falei do método e já tem gente me perguntando se existe um programa que ensina passo a passo como aplicar o método Bem-me-Nutri, com tudo que envolve os pilares, a nutrição, o comportamento, a oferta dos alimentos, a organização, a preparação das papinhas, a mudança de hábito de toda a família. E o fato é que sim, eu tenho uma solução completa que ensina tudo para a mãe, em uma linguagem simples, direta, sem mimimi, para que a mãe consiga aplicar imediatamente um método na introdução alimentar. É um programa completo e que ainda conta com a minha assessoria pessoal. Tudo 100% online e vários alunos com resultado. Esse é o programa Bem-me-Nutri, mas sobre ele, gente, eu vou falar mais pra frente. Por enquanto, eu queria que você aproveitasse esse material, tanto essa aula como a aula anterior, e deixe a sua dúvida ou comentário aqui embaixo, se essa é realmente a sua necessidade e se você tá gostando do que eu tô te mostrando aqui, tá bom? Eu vou fazer um esforço para responder o máximo possível, mas eu faço questão de ler todos os comentários, tá? Se você tem uma amiga que tem um bebê novinho, mande esse link para ela. Esse vídeo só vai ficar disponível durante essa semana. Me siga também nas redes sociais, no Facebook, no Insta, no YouTube. Eu tô sempre postando conteúdo de qualidade para vocês. Nos vemos na sexta-feira, então, com informações de como montar a papinha do bebê e como ofertar os alimentos em pedaços. Beijos da Nutri!